com a faca bem afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a faca bem afiada. Boa tarde a todos, bem-vindos ao programa 5 da temporada 7 do programa Com a Faca Afiada. Boa tarde para quem nos ouve na rádio RLX Lisboa e bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos ouve no YouTube ou quem ouve o nosso podcast no Mixcloud. Eu, antes de mais, e o João Carvalho e a Ana Lúcia Fonseca que me acompanham neste programa não vão levar a mal, mas tendo em conta o momento que vivemos, queria deixar aqui um voto de solidariedade, primeiro, às famílias que já perderam entes queridos neste conflito e nesta invasão da Rússia à Ucrânia. Um voto também de solidariedade ao povo ucraniano, que de alguma forma defende não só a sua soberania, a sua liberdade, mas como também um bocadinho princípios que todos nós europeus a defendemos, e apelar a todos aqueles que possam, que participem nas inúmeras campanhas de apoio e de ajuda que se estão a desenvolver, quer em Portugal, quer um pouco por essa Europa fora, também para de alguma forma dar resposta a um fluxo migratório que, se não for já o maior dos últimos anos, é pelo menos aquele que mais gente tem movimentado num curto espaço de tempo. Portanto, deixo aqui esta minha palavra de solidariedade, que penso sou também acompanhado pelo João e pela Ana Lúcia. E não perdendo mais tempo, eu passaria, presumindo que este programa vai de facto falar muito e se vai centrar muito neste conflito e nesta invasão da Ucrânia por parte da Rússia, mas passava a palavra ao João Carvalho para introduzir o primeiro tema de conversa desta tarde. Sim, então, muito boa tarde a todos, Pedro Martins, Ana Lúcia, os nossos ouvintes, com a faca bem afiada. Subscrevo inteiramente a introdução que o Pedro Martins fez e dizer que a Europa, neste momento, está posta perante mais um grande desafio à sua coesão, nomeadamente em relação à maneira como cada país vai estar no seu confronto com os desafios que esta nova situação vai trazer. É claro que nós sabemos que a União Europeia, principalmente, foi uma união de conjunto de países feita em diversos momentos da história recente, países esses em que, pela primeira vez, também na história da Europa, deixaram de ser só os países mais ligados à antiga Europa ocidental, chamada Europa Ocidental, a França, a Alemanha, a Inglaterra, a Espanha e também Portugal, evidentemente, a Holanda, a Bélgica, mas introduziu também esses países que foram da ex-União Soviética e conseguiram integrá-los. Não vamos falar, evidentemente, das peripécias dessas integrações, porque são povos com culturas muito diferentes, talvez economias diferentes, sistemas sociais diferentes, mas pronto, mal ou bem, um bocado aos tropeções uns, melhor outros, foram integrados, fazem parte desta Europa, e nós vemos agora, de facto, um país que está às portas da Europa, mas que também é desta mesma Europa, Só por mero acaso e por força de algumas circunstâncias próprias das burocracias que envolvem as integrações na Europa, ainda não estão na Europa, só por isso. Porque já podiam estar, tal como estiveram as três repúblicas bálticas que fizeram parte da ex-União Soviética, como está a Bulgária, como está a Roménia, como está a Polónia, a República Checa, a Eslováquia, a Hungria, enfim, todos estes países. E, portanto, nós sentimos esta necessidade de olhar para isto com um peso muito relevante. Muitos de nós
E muitos destes países, mesmo aqui, temos a nossa ancestralidade, povos que vieram das estepes, que vieram desses lados todos, portanto nós não podemos dizer que somos alheios em nada em relação a isto. E eu penso que o maior desafio que se está agora a pôr, ainda hoje podemos já contabilizar 1 milhão de refugiados que saíram da Ucrânia. E isto para mim é, digamos, se quisermos falar um pouco de coesão da Europa, é talvez olharmos para isto. É claro que as questões da ajuda à Ucrânia, a ajuda aos ucranianos que lá estão a lutar, ao fornecimento de todo o tipo de ajuda que eles precisam, desde ajuda humanitária, a ajuda de meios militares com que eles possam resistir, etc. Há agora este problema dos refugiados. E nós temos aí, de facto, um problema grave na Europa, que já vimos com os refugiados que vieram do Médio Oriente, em que a Europa não esteve coesa nessa situação. E nós estamos outra vez confrontados com esta mesma realidade, e se calhar em maior dimensão e mais rapidamente, porque já não são os barcos que vêm do Mediterrâneo com 30 ou 40, agora são às centenas que passam as fronteiras da Polónia, da Eslováquia, da Moldova e da Roménia. E, portanto, nós temos, de facto, a Europa tem que resolver. E eu tive agora, vocês, quando combinámos o tema da coesão da Europa, eu até fui ver, porque existe, de facto, um programa na Europa, entre 2021 e 2027, que é o programa da coesão europeia, que tem diversos itens, a digitalização, o meio ambiente, mas não tem um único item, e atenção, este programa é feito a partir de 2021, não tem um único item relacionado com a questão migratória. Há para lá umas afirmações, passam um vídeo em que abordam assim muito por alto acolher os migrantes e não sei o quê, mas não falam nesta questão. E de repente cai isto em cima. E a Europa tem que saber, e eu ainda não vi de facto grandes preocupações, o peso está todo na Polónia e nos países fronteiriços da Ucrânia, mas não vejo, aquilo parece que está aqui, e pelas reportagens que eu tenho visto, aquilo está um bocado no desenrasca. Há ucranianos que têm familiares ou amigos aqui e ali e vão tentar meter-se em comboios, em autocarros para irem ter com eles, há outros que estão em pavilhões sem saber muito bem o que é que vão fazer à vida, mas eu ainda não vi ninguém reunir, nomeadamente com a Polónia, com a Eslováquia e com a Hungria e com a Roménia, no sentido de saber o que é que efetivamente é possível fazer, quais os levantamentos das profissões destas pessoas, da escolaridade das crianças que vêm aí, uma série de questões que já deviam estar em cima da mesa, e que eu ainda não vejo fazer. Pedro, eu para a introdução fico-me por aqui. Ana. Peço desculpa. Boa tarde a todos, os ouvintes da Rádio LX. Sobre este assunto, o que é que me apraz dizer? De facto, a questão das migrações, além de ser um desafio no presente, inesperado, no sentido inesperado à velocidade e à quantidade de pessoas, porque não era expectável que isto acontecesse, de facto é estranho não ter sido mais pensado, porque um dos problemas que se levantam também com a situação que estamos a viver relativamente à questão das alterações climáticas e à questão do desenvolvimento sustentável, uma das questões que se colocam, um dos desafios é precisamente as migrações. Migrações essas que também serão em massa, não se calhar à velocidade do que estamos a viver agora, mas espera-se grandes deslocações de populações que, devido aos problemas relacionados com as secas, com a escassez de alimentos, com a falta de água para a agricultura e etc., terão que se deslocar. Além de que elas também que vivem depois em situações de maior vulnerabilidade relativamente à subida do nível médio do mar, portanto, com zonas costeiras, pescatórias. Portanto, o desafio realmente para a humanidade é muito grande. E espanta-me de facto que a União Europeia, nesse documento sobre a coesão, não tenha também
pensado nesse assunto, que é um assunto que até meados deste século será, de facto, que estará na ordem da discussão. Queria também falar relativamente a esta situação toda da Ucrânia e daquilo que nos está a acontecer. Bom, todos nós imaginamos que o Putin realmente é um grande estratega e que há muito tempo que já está a pensar talvez numa situação semelhante, com estes contornos, e de facto há alguns anos que se tem debatido e que se tem observado algumas transformações políticas em alguns países da União Europeia, em que partidos mais extremistas, mais populistas, a Hungria, a Polónia, países que têm estas questões também das migrações muito na ordem da mesa, que estes partidos estavam a incrementar a sua ação não só nos países, mas também no Parlamento Europeu. Portanto, isto ainda vai ser, nós estamos no início, agora é natural que estamos todos em unidade, em fraternidade, em solidariedade, mas possivelmente ao longo do curso deste conflito armado poderá haver, entretanto, algumas brechas nesta coesão europeia, portanto, também devido à própria política interna dentro da União Europeia, de outros países que poderão vir a levantar alguns problemas relativamente a estas situações e a toda a contingência que nós estamos a viver neste momento. Portanto, gostaria também de apelar a esta questão. Bom, na minha opinião, eu se calhar se calhar começar por dizer o seguinte, eu acho que não era fácil termos aqui uma política mais concreta relativamente a este fluxo migratório. É o bom da verdade, ninguém esperava o surgir deste conflito, nem um fluxo migratório em tão grande escala como estamos a ter agora. E eu acho que isso ainda reforça muito mais aquilo que eu acho que tem sido, eu diria até extraordinário, num continente europeu ou numa União Europeia, marcada pela diversidade de interesses e pela diversidade até cultural, também dos países que compõem a União, que perante um facto novo e que ninguém estava à espera, estar a mostrar a diversos níveis, de facto, uma coesão que eu acho que é relevante e que no passado eu acho que muitas vezes a Europa não conseguiu ter, até do ponto de vista político, porque nós de facto pertencemos todos a uma união, mas aquilo que é a nossa grande mais-valia também de alguma forma tem sido aquilo que tem dificultado se calhar a construção de um patamar comum a diversos níveis, não é? Porque de facto há diferenças e interesses diferentes e a defesa de interesses diferentes em cada país europeu. Agora, eu acho que a força que a Europa, de alguma forma, do ponto de vista político e nas suas posições, tem demonstrado, a coesão, a união, que dentro da União Europeia, unânime, direi mesmo, que funciona praticamente como um bloco a vários níveis, quer na condenação incondicional à invasão de Putin, quer na implementação das sanções, quer a nível humanitário, quer até no interno ou no interior de cada um dos países, na posição que os partidos políticos a nível nacional tomaram, que tirando se calhar um ou outro caso, e se calhar também era um tema interessante para virmos a falar, que foi a posição do Partido Comunista Português em Portugal, mas não se ouvem grandes vozes dissonantes a esta unanimidade na condenação a esta invasão. E eu acho que isso é relevante do ponto de vista político e mostra uma coesão política numa União Europeia muito diferente entre si, mas que acho que transmite uma mensagem ao mundo importante, que é que comungamos de facto todos dos mesmos princípios e valores democráticos que norteiam os regimes europeus. Defensores da liberdade, defensores dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, da solidariedade e, em suma, da democracia. Porque eu continuo a achar que, no final do dia, este conflito, o que verdadeiramente põe em causa, ou que pode vir a pôr em causa, é de facto os regimes democráticos. E penso que esta união, esta coesão que a Europa mostrou, é para mim uma das primeiras derrotas de Putin, que eu acho que não esperava também que a Europa se unisse em torno de si própria e que falasse a uma única voz.
Agora isto levanta-me aqui a uma interrogação, não é? Os países são constituídos por pessoas, não é? E nós sabemos que já estamos, aliás, ainda hoje fomos brindados com a notícia de um aumento brutal dos combustíveis, e isto pode ser só o início de uma escalada na quebra do nosso bem-estar, daquele bem-estar que a Europa, ao invés de priorizar a segurança, tendo de priorizar o bem-estar, também o fomos construído ao longo das últimas décadas, e portanto esse bem-estar vai ser colocado em perigo. E aqui a minha interrogação é se de facto esta coesão, esta solidariedade, este falar a uma só voz, se vai de facto manter quando verdadeiramente esta coesão vai ser necessária, quando verdadeiramente continuar a ser necessário que a Europa fale a uma única voz. E eu aí tenho algumas interrogações e tenho alguns medos. Tenho medos que os tais partidos não evitem cair na tentação de cavalgar uma situação no interior de cada país que não vai ser igual. A crise, entre aspas, ou os efeitos deste conflito não vai ser igual na Alemanha, não vai ser igual na França, do que vai ser em Portugal, ou do que vai ser na Holanda, porque também os países são diferentes e têm histórias e têm realidades também económicas e sociais diferentes. E, portanto, isto não vai ser, como o João e a Ana estavam a dizer, isto não vai ser sempre, não vamos, eu temo que cheguemos a uma altura em que não sejamos de facto todos amigos e que esta onda solidária e do ponto de vista político, esta coesão dentro da União Europeia na tomada de uma posição ou uma só voz se vá fazer sentir. E portanto aquilo que é hoje uma vitória da Europa e uma derrota de Putin, eu acho que devemos estar muito atentos a isso, para que isso não aconteça, porque senão, como estava a dizer, aquilo que é hoje uma vitória da Europa, no futuro possa ser uma vitória também de Putin com a destabilização no interior de cada um dos países, com mais desequilíbrios políticos, com os partidos mais populistas ou mais extremistas também a tentarem cavalgar uma situação que que não será com certeza, quer do ponto de vista económico e por consequência, também com o agravamento das desigualdades, também não o será do ponto de vista social, e penso que aí quer os governos, quer os partidos políticos, quer as pessoas, quer aqueles que verdadeiramente defendem estes valores e estes princípios mais elementares da democracia, é nessa altura, na altura da dificuldade, que vamos ter que dizer presente e continuar a falar como um bloco, porque eu só vejo aqui no futuro um de dois caminhos, ou de facto nós nos blindamos como bloco, ou então também corremos um risco de ao longo do tempo, eu não diria isto se ir desintegrando, mas se ir desequilibrando e deixar crescer ainda mais um populismo que, como nós sabemos, gosta de se aproveitar e de cavalgar estas franjas de descontentamento, estas franjas das desigualdades, e elas efetivamente existem, ainda mais num país como o nosso, que ainda tem desigualdades gritantes e que os efeitos deste conflito acho que só vão aumentar essas desigualdades e abrem aqui podem vir aqui abrir uma brecha importante. Agora, não deixo de sentir alguma satisfação nesta tomada de posição coesa, não diria unânime, porque, por exemplo, a posição que foi tomada pelo Parlamento Europeu, infelizmente não foi unânime, e traz-me aqui este duplo sentimento, um sentimento de orgulho, porque grande parte dos povos europeus votaram num sentido, mas depois houve pelo menos 2 portugueses que vergonhosamente, como deputados no Parlamento Europeu, conseguiram não condenar de forma incondicional este ataque de Putin à Rússia. E, portanto, pronto, vamos ver o que isto dá, mas pronto, por um lado fiquei satisfeito porque corria-se o risco de não haver esta praticamente unanimidade na posição política da União Europeia e dos países europeus, mas por outro lado, pronto, também me inquieta um bocadinho o futuro, como acho que inquieta a todos, os efeitos que este conflito ainda pode vir a dar. Olha, Pedro, quero só acrescentar um ponto final.
relativamente a tudo o que tu disseste, e disseste muito bem, concordo inteiramente. Umas das questões que foram levantadas por certos analistas políticos sobre aqui as intenções do Putin, realmente que nós ainda não percebemos ao certo o que é que o Putin pretende com este ataque à Ucrânia, que não se compreende ainda muito bem. Mas uma das intenções poderá ser precisamente esta dinamitização da própria ideia de democracia social-democrata, mais ou menos liberal. Portanto, pode ser precisamente a ideia dele, é Não tenho dúvida nenhuma destruir disso. o ideal da democracia e instaurar autocracias em diversos países. E, portanto, nós também corremos o risco de ser minados internamente por este vírus, não é? O vírus da putinização. E isso é uma ideia também que vi e com a qual também concordo. Mas nós não vamos deixar. João, diga. Não, acho que já passámos para o Partido Comunista, não foi, não é? Podemos passar. E, portanto, eu peço desculpa por trazer para aqui um pormenor pessoal. Eu, quando era miúdo, não gostava de ervilhas com ovos. E então, um dia, a minha mãe, ao almoço, serviu ervilhas com ovos. E eu disse, eu não como isto. Comes. Não como, comes, não como, comes. E então ela disse, não sais da mesa enquanto não comeres as ervilhas com ovos. E foi da 1 da tarde às 8 da noite, 200 ervilhas e um ovo tiveram a olhar para mim e eu para elas. É claro que ao jantar o meu pai chegou, viu aquele espetáculo, disse qualquer coisa ao ouvido da minha mãe que eu não percebi, agarrou nas ervilhas, foi aquecê-las, comeu-as, e até hoje, eu agora por acaso de vez em quando como, mas durante toda a maior parte da minha vida eu nunca gostei de ervilhas com ovos. E esta questão do Partido Comunista parece-me um bocado essa situação. Nós queremos que eles façam uma coisa, ou seja, nós queremos que eles comam ervilhas com ovos, e eles não comem ervilhas com ovos. E não há nada a fazer em relação a isto. E, portanto, isto de enfiar pela goela de um partido uma coisa que ele não está disposto a fazê-lo, não há nada a fazer. Agora, o que me parece é que este episódio, não é, está a ter prolongamentos muito grandes, porque o próprio Partido Comunista faz questão de continuar a aparecer em todo lado e por todos os intervenientes a insistir na mesma coisa. E a malta continua a insistir a enfiar-lhes as ervilhas com ovos pelas goelas abaixo. E, portanto, eu não sei, talvez isto até faça o Partido Comunista ter marcar mais alguns pontos, porque já demos todas as voltas que quisermos, não é? Mas as argumentações deles são sempre, quer dizer, varia um bocado o foco consoante o interveniente. Uns focam mais que efetivamente não condenam a invasão, porque nós... Pronto, eu agora ponho nós entre aspas, porque não quero estar a agregar aqui mais ninguém, também não condenámos as intervenções dos americanos, da NATO, noutros lados. Outros põem a tónica, que já foi um bocadinho mais moderna, porque ao princípio não era, põem a tónica de dizer, não, que o Putin é capitalista, nós não apoiamos o Putin, como é que vocês podem dizer isso? O tipo é capitalista, aquilo é um regime capitalista, cheio de capitalistas, etc. Eu aqui só perguntava porque é que eu nunca vi o PCP fazer moções a condenar o Putin por ser capitalista, mas pronto, isto é um aspecto secundário. E outros depois começaram a tentar inverter um bocado a coisa, mostrando as fotografias do Putin com o Durão Barroso, do Putin com o Marcelo Rebelo de Sousa, etc, etc. Quer dizer, isto é consoante o interveniente, eles andam, digamos, com várias tonalidades. Eu digo sinceramente, este episódio não vale um caracol, não é? Porque efetivamente ninguém muda ao Partido Comunista, não é? E portanto não vale a pena estar a empurrá-los para um sítio para onde eles não querem ir. Eles não compreendem as coisas como a gente compreende, têm uma visão própria, têm direito a ter essa visão e acabou-se, não há mais nada a fazer. É continuar a discutir, efetivamente, não é? Mas eu por mim, já não suscito esta discussão em lado nenhum. Só se for obrigado, não é?
Pronto, só se for obrigado, só se me obrigarem num ato qualquer em que eles estejam presentes, em que eu tenha que manifestar a minha opinião. Irei manifestá-la sempre. Agora, não me parece esta laranja, este limão já não dá mais sumo, não é? Pronto, não sai daqui. Pedro, respondes tu ou respondo eu? Posso responder eu. Quer dizer, não é bem uma questão de resposta. Eu não, por acaso vejo isto, se calhar o João, com a experiência de vida que tem e se calhar com o contacto que já teve político e com a experiência política que tem, juntamente e não o querendo chamar um bocadinho mais, chamando um bocadinho mais experiente do que se calhar eu, teve também um contacto com estas histórias e com o próprio Partido Comunista Português, que se calhar o levam a ver as coisas de uma forma não tão grave como eu se calhar vejo. Mas queria se calhar aqui fazer aqui um ponto prévio. Eu sou daqueles que, do ponto de vista político, me conheço a respeitar muito o Partido Comunista Português. O Partido Comunista, não direi o comunismo, mas a história do Partido Comunista Português, o seu período em clandestinidade, aquilo que também contribuíram para a democracia portuguesa, e portanto tenho esse respeito. E te queria também dizer uma coisa, que não queria que as pessoas que conheço do Partido Comunista Português fiquem chateados, nem que me continuem, nem a chamar de hipócrita, nem a dizer que ando a ser manipulado nas minhas opiniões pela comunicação social, porque também tem sido algo que tem sido muito referido e muito sublinhado. E quero também dizer, porque acho que isto que enquadra um bocadinho aquilo que eu vou dizer, que também acho que na complexidade das relações internacionais não há inocentes. Portanto, escusam de vir com a história que a NATO fez, os Estados Unidos fizeram, a União Europeia, por omissão, ou por ação, ou por isto ou por aquilo, também fez ou deixou de fazer, porque de facto eu assumo, quem sou eu para assumir, mas na minha linha de pensamento, assumo que de facto não houve inocentes, mas não houve inocentes quer de um lado, quer do outro. Agora, achar que essa falta de inocência justifica, ou que pode branquear, ou que pode servir como causa e como motivo desta invasão de Putin na Ucrânia, eu isso é que não consigo encaixar, ok? Portanto, eu tenho feito um esforço de tentar perceber como é que um comunista comum não consegue condenar de forma incondicional este ataque. E é isto que eu, ao longo destes dias, e depois de ter ouvido falar o João Ferreira e outros intervenientes na televisão, tento perceber. E para não ser manipulado, não é? Como alguns amigos meus do Partido Comunista já me acusaram de deixarmos a ser manipulados pela informação ocidental, então fui ao site do Partido Comunista ver o que é que o Partido Comunista, do ponto de vista oficial, já escreveu sobre o conflito na Ucrânia. E, portanto, eu até fiz um print que tenho aqui à minha frente e, portanto, chego aqui basicamente a duas conclusões. A culpa do conflito é dos Estados Unidos, da NATO, da União Europeia e, portanto, de todo o Ocidente democrático. Portanto, tudo o que aconteceu, nada foi culpa de Putin, mas pior, a culpa daquilo que vai acontecer eventualmente no futuro também é deles. Porque é isso que eu absorvo quando leio, que o PCP condena o caminho de ingerência, de violência e de confrontação promovido pelos Estados Unidos na Ucrânia, a que se seguiu a recente intervenção militar da Rússia. Portanto, isto a culpa não foi da Rússia. Portanto, isto foi toda a política americana promovida pelos Estados Unidos que deu origem a isto. E acrescenta, e também a intensificação da escalada belicista, novamente, dos Estados Unidos, da NATO e da União Europeia. Portanto, que procura impor uma visão unilateral e instiga a confrontação da guerra. E, portanto, são coisas destas que estamos a falar. Que ignora os atropelos, portanto, esta deliberação no Parlamento Europeu, que dizem eles, que ignora os atropelos aos princípios do direito internacional, não é? E que tem a ver com as sucessivas decisões e provocações, lá está, dos Estados Unidos, NATO e União Europeia, que levaram ao conflito na Ucrânia. Portanto, eu não estou a subentender, estou a ler o que eles escreveram, não é? E diz também que esta declaração, esta deliberação, ignora o papel que os Estados Unidos, a NATO, esta tríada, os Estados Unidos, a NATO e a União Europeia, tiveram no golpe de Estado de 2014.
e que dá cobertura ao colossal processo de aumento de despesas militares no reforço e alargamento da NATO e à militarização da União Europeia. Pronto, e depois bate também na imposição de mais sanções, portanto, que eles acham que é meter achas na fogueira, que é meter gasolina na fogueira, podendo nós perguntar, até se não houvesse NATO, se esta invasão à Ucrânia não teria já acontecido, e se as coisas não teriam sido bem piores. Portanto, na ótica do PCP, o Putin aqui acaba até por ser uma vítima. Portanto, o Putin estava sossegado no Kremlin e foi a atuação do Ocidente, da NATO, dos Estados Unidos e da União Europeia, é que o acusou. Portanto, ele, no fundo, ali quem está em legítima defesa nem sequer é a Ucrânia. Portanto, foi o Putin e a sua autocracia e os seus oligarcas que, de alguma forma, se sentiram acusados, tenha sido pelo alargamento dos países, o alargamento da NATO aos países de leste, seja pela intervenção da NATO ou da União Europeia ou dos Estados Unidos no mundo. Portanto, eles sentiram-se ameaçados. E, portanto, como se sentiram ameaçados, isso justifica e branqueia a posição que Putin teve relativamente à Ucrânia. Eu devo dizer que isto para mim é grave. Se não fosse trágico até dava para rir. Mas acho que é grave. E eu acho que também a importância das posições que são tomadas, não é? Até por partidos que se dizem democráticos, tem também a ver com a gravidade dos atos e com as consequências que os atos sobre os quais estão a ter posição têm. E não estamos aqui a falar, eu não estou aqui a falar de uma moção apresentada numa qualquer Assembleia de Freguesia que o PCP vota contra porque é sobre a China ou porque é sobre a Venezuela. Estamos a falar estão bombas a cair num Estado soberano, num Estado independente, estão a morrer pessoas e eles ainda tentam branquear dizendo que a culpa é dos outros porque o Putin não tem culpa nenhuma disto. E eu tento de facto perceber onde é que eles vão buscar isto e chego aqui a uma outra conclusão. E não são conclusões boas. Portanto, eles, mais do que defender os princípios democráticos que todos nós defendemos e condenar incondicionalmente esta invasão, são movidos, eu não sei se é pelo um saudosismo do ex-império soviético, eu não sei se ainda não digeriram a queda do Muro de Berlim e a queda do Império Soviético, não sei se aquilo que os move é não conseguirem aceitar que aqueles países de leste, depois da queda do Império Soviético, não se voltaram para a Rússia, mas voltaram-se para as instituições europeias, porque foram povos que perceberam, que se calhar percebem ter bem-estar e ter um fortalecimento do seu bem-estar e da sua qualidade de vida, do que estarem sobre o jugo de um império que nunca lhes trouxe nada de bom. Não, e nem sei se não é algum asco que têm, aos Estados, acho que histórico, aos Estados Unidos, às instituições europeias, à NATO, à Aliança Atlântica, porque só isso é que eu acho que pode justificar este posicionamento que eles têm de branquear aquilo que eu até acho que nem sequer, e agora é uma opinião só muito minha, pelo que dizem, não é? Pelo que dizem, na Rússia, o segundo partido, até mais, com maior expressão na Rússia, é o Partido Comunista. Certo? Portanto, eu diria até que se fosse comunista teria todo o interesse, não é? Não era em branquear a posição de Putin, mas era de facto atacá-la, ou seja, contribuir também para que a curto, esperamos nós, mas que vá a curto ou a médio prazo, não é? Haja uma alteração na liderança política da Rússia, embora lá está, nós estamos a ver isto pelo nosso prisma, não é? Pelo nosso funil, e ali o funil de análise e toda a praxis política é de facto diferente. Pedro, desculpa interromper-te, mas o Partido Comunista na Rússia é o segundo partido e o último, porque só há dois. Pois, só há dois, não é? Pronto. Mas João, não estarei muito errado se achar que jogando com alguma janela de oportunidade a médio prazo, não é? Sendo o segundo e o único partido alternativo à autocracia, à oligarquia que de alguma forma gera a Rússia, ter ali uma janela de oportunidade para ter um peso político diferente naquele país. Portanto, não compreendo esta posição. E ainda menos compreendo, e eu acho que isso nos deve alertar a todos, porque nós estamos a falar de um partido Zé, não é? Estamos a falar de um partido tido como democrático, que nós entendemos como democrático, que por direito próprio está no nosso sistema político nacional, ok? Desde sempre me conheci
conhecendo o PCP, que se diz que é defensor da paz, dos direitos humanos, e que nos últimos anos apoiou a nossa governação. Portanto, para mim é um bocadinho assustador ter um partido que apoiou o nosso governo, o governo de Portugal, seja na geringonça, seja nos últimos 2 anos, e que depois, do ponto de vista externo, tem esta posição, que era uma posição que, no fundo, acaba por não surpreender, porque eu, agora ia dizer, eu ainda sou do tempo, mas não, porque isto foi, eu sou autarquista, aconteceu na última Assembleia de Freguesia, em que, perante um voto de pesar sobre a morte de Sá Carneiro, eles não só têm muita dificuldade em nos acompanhar num voto de pesar relativamente ao Sá Carneiro, não é? Como não votam, percebe? Como não o aprovam. Quer dizer, ele passa por causa das outras forças políticas e não pelo PCP. Portanto, no fundo, acaba por não surpreender, porque são posições do PCP que nós conhecemos ao longo do tempo. Mas, porra, há limites, desculpem-me a expressão. Quer dizer, volto a dizer, a gravidade dos atos, não é? Também revela uma outra importância na posição que tomamos. Quer dizer, e o PCP revela aqui que não quer estar, aquilo que eu considero estar do lado correto da história, não é? E estas coisas, por isso eu não vejo com a ligeireza que entendi um bocadinho nas palavras do João Carvalho, porque há mais vida e há de haver mais país e há de haver mais mundo e há de haver mais Partido Comunista depois deste conflito. E, portanto, também é bom relembrar que num momento decisivo para os nossos regimes democráticos e para a democracia, o Partido Comunista Português demonstrou que, não condenando, de alguma forma branqueia, isto para não utilizar uma palavra ainda mais bruta, mas que de alguma forma está a branquear aquilo que está a acontecer na Ucrânia, nomeadamente a morte de civis e tudo aquilo que está a acontecer. Pronto, e agora podem... e nunca apresentam uma solução. Portanto, a solução é não fazermos nada. Portanto, para eles não há solução. É deixar o Putin tomar conta daquilo e é o chamado depois, logo se vê, e de preferência tirem a NATO ali dos países e não reforcem o poder militar nem a influência que a NATO tem ali naquela parte do mundo, que é de preferência para a gente conseguir mesmo, de facto, impor novamente o Império Soviético, ok? Porque é este saudosismo que eu diria até um bocado bacoco e este dogmatismo ideológico que eu acho que o PCP não se consegue libertar e aí o João tem toda a razão. Eles nisso são muito coerentes. Então, é ultrapassados, na minha ótica, ideologicamente pela história. Desculpem lá se me estiquei agora um bocadinho. Ana. Então, eu não iria tão longe às críticas que o Pedro fez ao Partido Comunista, não diria, mas, de facto, no que diz respeito ao branqueamento da história, ao branqueamento da situação, penso que não terá sido ao certo isso que terá acontecido, mas, de facto, uma das coisas que também me surpreendeu muito nesta dialética do PCP, que se confunde muito o que é que eles pretendem com esta tomada de posição, é que realmente não apresentam uma solução. Portanto, o que acontece é, não querem apoiar a moção de censura à invasão que está a acontecer na Ucrânia, porque querem um apelo à paz, uma paz duradoura, à fraternidade entre os povos, mas depois também não conseguem explicar, mesmo que isso estivesse plasmado no documento, por exemplo, do Parlamento Europeu à moção, não conseguem plasmar o que é que eles então fariam. Ou seja, não estão de acordo. Eu penso que isso pelo menos daquilo que foi dito pelo Partido Comunista, ou que está escrito, eles concordam com determinadas coisas que estão escritas, mas lá está, não concordam com o aumento das sanções, não concordam com o aumento do investimento em material armado, etc., porque há outras prioridades e tudo mais, mas também depois não explicam como é que eles então, quais são as soluções. Querem um cessar-fogo? Sim, mas um cessar-fogo como? Em que condições? Há ali qualquer coisa que eu penso que eles estão a ser vítimas de falhas de comunicação
E um bocadinho também no que aconteceu relativamente há pouco tempo em Portugal com a questão da votação do Orçamento de Estado, que nos levou depois àquele dead end, não é? Portanto, que foi irmos nova dissolução de Parlamento e irmos para eleições. Depois já estavam a meter os pés pelas mãos, não tinham sido eles que tinham provocado esta situação, mas eles quiseram negociar, mas depois não houve negociações. Isto é um bocadinho assim, ou seja, não querem votar a favor, não estão de acordo. Mas também não propõem soluções. Posso-te interromper só um bocadinho? Desculpa lá, não é discordar contigo, mas de facto, a coisa aqui é simples, quer dizer, não é? Quer dizer, eu volto a dizer, está um país, um colosso de um país, armado até aos dentes, com uma força militar desproporcional relativamente ao agredido, okay, que está a invadir um país soberano e independente e europeu. Sim. Aqui não há falhas de comunicação. O PCP só tem uma coisa a fazer, é condenar. Porque a partir do momento em que não condena, é aí que eu digo, está a branquear tudo aquilo que nós possamos encontrar como objetivos do Putin nesta intervenção. Não é? E, portanto, eu volto a dizer... Mas nós ainda não sabemos quais são os objetivos do Putin. É verdade, mas bons claramente não sabemos. Mas agora, atenção. Houve uma coisa que o João Carvalho disse e eu quero também, pelo menos, eu ouvi, não sei se lá está neste mundo de redes sociais e de fake news, eu não sei se é verdade ou não, há moções de censura do Partido Comunista em 2014 às ações do Putin. Portanto, eles realmente, não é a primeira nem a segunda vez que dizem que a Rússia é uma autocracia liderada por um autocrata, etc. Portanto, também não quero passar ao lado e eles também já o fizeram antes. Outra situação também que realmente eu vi não justifica, atenção, não justifica em nada, a meu ver, a posição do Partido Comunista, mas eles falam também da perseguição que é feita do Partido Comunista ucraniano, que foi proibido, das milícias nazistas que existem e que em 2014 terão em Odessa queimado sindicalistas que estavam num rebelião sindical. Portanto, é assim, como digo, não justifica nada do que está a acontecer agora, não penso que também nem será esse o motivo do Putin para estar o que está a acontecer. A notificação da Ucrânia, um bocadinho, eu mal comparando, era a mesma coisa que agora, como temos 12 deputados do Chega no Parlamento, vinha os Estados Unidos da América e invadiam Portugal e bombardeavam civis, matavam civis e crianças, porque tínhamos 12 deputados do Chega no Parlamento. Isto não faz sentido nenhum. Claro que, como digo, não justifica. Agora, que realmente aconteceram coisas que o Partido Comunista diz, que denunciou a seu tempo e que desde 2014 tem falado da questão da Ucrânia e que o Parlamento Europeu nunca fez nada ou que nunca se objetou. Portanto, mas como eu digo, nisso não justifica a posição do Partido Comunista nesta situação, como é óbvio. E não é isso que eu estou a dizer. Estou a tentar dar mais algum contexto a toda a situação. Mas, de facto, é como digo, não apresentando soluções, falar de paz duradoura, falar de paz entre os povos, não sei como. Portanto, não sei qual é a solução que eles querem apresentar ou que poderiam acrescentar no documento. Pronto, eles falam da Carta das Nações Unidas e da ata final da Conferência de Helsinki, a de paz e cooperação entre os povos. Portanto, tudo, de facto, palavras bonitas, não é? Precisamente, mas depois, qual era a posição oficial que a União Europeia ou as Nações Unidas poderiam ter perante esta situação? É porque, de facto, não é fácil. Não ser ou só condenar. E, de facto, nunca será fácil negociar com uma parte, não é? Que parte para uma negociação com ataques a serem feitos e que ameaça com o poderio nuclear que tem, por muito que se diga que é dissuasor, mas quer dizer, eu por acaso do Putin desde o início, desde que estava em exercícios militares, que depois era simplesmente para acabar com a estrutura defensiva militar da Ucrânia. E, portanto, hoje o que vemos é ataques diretos a alvos civis e não a alvos militares. Quer dizer, eu acho que é muito difícil acreditarmos em alguma benevolência ou em alguma coisa que diz. Agora, Ana, tens razão numa coisa, foi também um bocadinho aquilo que eu disse. Não houve inocentes neste período todo. E também é importante assumirmos isso, todos assumirmos isso, todas as partes, mas são todas as partes assumirem que aqui ou ali não estiveram bem.
porque de facto acho que é consensual que depois disto vai ter que sair uma nova arquitetura a nível da segurança europeia e da segurança mundial, onde esses erros devem ser tidos em conta para de facto não voltarem a acontecer, de parte a parte. Não é? Eu tenho para mim que o império na defesa daquilo que ele pode considerar o seu espaço vital, nas suas zonas de influência, nem sempre as razões são claras e nem sempre são legítimas. E aí não acontece só com os russos, terá acontecido também com outras potências, nomeadamente com os Estados Unidos. Agora, não desta forma e não pondo em causa aquilo que está a ser posto em causa e nunca, acho eu, utilizando como ameaça uma eventual utilização de armas nucleares, porque acho, quer dizer, ter um país, por maior que ele seja, de alguma forma a chantagear e a tentar encurralar todo o mundo, e de alguma forma conseguiu, não é? Há muita gente que ainda hoje me perguntavam, então, mas porque é que a NATO não chega por ali adentro e não se bate com as mesmas armas? Porque não? Porque do lado de lá temos um louco que não sabemos até que ponto efetivamente carrega ou não carrega no botão, portanto acho que ninguém, quer dizer, isto é muito complexo e deve de facto ser visto com a maior cautela possível. Pronto. Deixa-me só acrescentar uma das questões, que é uma narrativa que o Putin usou como um motivo muito concreto para esta intervenção, e que o PCP também utiliza, é a questão do que se passou no Donbass, que os ucranianos andavam sempre a bombardear o Donbass, que os ucranianos faziam massacres e não sei o quê. Ora bem, se houve sítio onde houve fiscalização internacional, foi no Donbass. Esteve lá permanentemente uma missão internacional de observação que não deu nota de nada disto. A única coisa que nós soubemos é que foi que eles abateram um avião da Malaysia Airlines e morreram quase 300 pessoas. E nunca ninguém foi julgado, nem nunca ninguém se preocupou, nomeadamente o Sr. Putin, em saber quem foram os indivíduos, porque já se sabe que foi abatido ou pelos russos ou pelos separatistas. E, portanto, nunca ninguém se preocupou, porque isto, de facto, os mediadores internacionais a essa conclusão chegaram. Eles não sabem a quem puxou o gatilho. E, portanto, essa narrativa é falsa, porque aquele conflito teve sempre observadores internacionais a fiscalizarem todas as atividades das duas partes. Agora não vamos falar da questão do relatório? Vamos, Ana. Vamos ver, olha, vou atalhar muito rapidamente. De facto, esta semana cheia de más notícias, houve mais uma má notícia, foi digamos, a má notícia não terá sido o lançamento do relatório do painel do painel para as alterações climáticas, intergovernamental sobre alterações climáticas. Essa não é má notícia, portanto foi lançado no dia 28 de fevereiro a segunda parte do relatório, portanto o relatório, uma das partes tem a ver com a questão dos dados sobre o clima. Esse foi lançado em meados do ano passado. Nesta semana saiu o relatório sobre os riscos, vulnerabilidades e adaptação às alterações climáticas. Não foi notícia, porque nós também vivemos numa comunicação social meio estranha, em que estamos na senda do uma notícia só, portanto, agora... Já nem há vírus, pá. Já não há vírus, já não há Covid, já não há seca, já não há nada. Portanto, só há guerra. Portanto, eu não percebo realmente quem são os editoriais, quem faz os editoriais das notícias hoje em dia, mas enfim. Portanto, não foi notícia. A apresentação, a abertura foi feita pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que de facto uma das coisas que referiu foi que nos últimos anos em que é secretário-geral, este relatório foi uma das piores notícias que recebeu. Portanto, sendo um relatório científico, é uma das piores notícias para a humanidade. E estamos a falar num dia em que precisamente tinha sido bombardeado Kiev. Portanto, porque, como também disse uma cientista que estava presente na apresentação,
há bombas que estão a cair e esta bomba está a cair muito lentamente. Ou seja, uma bomba que já existe, que nos vai, em 2030, 2050 já vai trazer muitos riscos para nós seres humanos, nomeadamente diz-se já que metade da população já está em risco, também porque as alterações climáticas criam maiores riscos nas cidades e metade da população humana vive em cidades. Quando falamos de riscos em cidades, tem a ver com a questões da saúde relacionadas com o aumento de temperaturas, tem a ver com a questão dos recursos hídricos, da sobrevivência e depois também uma questão de subsistência alimentar. Nós precisamos de água, precisamos de temperatura para continuarmos a alimentar e as populações em cidades ficam mais vulneráveis quando existe escassez e existem estas rupturas, portanto, de fornecimento de alimentos. Portanto, para além disto, dos seres humanos, diz que, portanto, já foi avaliado pelos próprios cientistas que nós já temos partes, portanto, de ecossistemas, grandes perdas de biodiversidade, fala-se já de uma primeira extinção em massa que já aconteceu, ou que está a acontecer neste momento, e que será ainda mais grave em 2030 se não conseguirmos implementar os objetivos do Acordo de Paris, que será diminuir as emissões até 40% até 2030 e chegarmos ao net zero, portanto, em 2050. Sendo que na última década nós aumentamos as emissões em 14%, portanto, nós estamos ao ritmo para conseguirmos atingir os tais 1,5 de graus de temperatura média, de aumento de temperatura média. O que se espera é chegarmos entre os 2 graus a ter as graus. Isso é o que agora está na mesa e, considerando esse aumento de temperatura, realmente esperam-nos anos muito difíceis no próximo século. E lamento dizer que isto também não, adicionando a tudo isto que está a acontecer, isto também não são boas notícias para a humanidade e para o planeta. Portanto, olha, eu gosto muito de diagnósticos, mas gosto mais de soluções. Madeira, sim. 50% da energia produzida virá de fontes renováveis até 2026. Aproveitando, efetivamente, vão-se criar centrais com baterias que vão permitir diminuir a dependência da Madeira, e Porto Santo, evidentemente, é a região autónoma da Madeira, dessas energias. 16 municípios portugueses e 2 comunidades intermunicipais vão concorrer à Missão Europeia para a Neutralidade Climática e Inteligência Urbana. O que é que isto vai fazer? Financiar projetos que acelerem a descarbonização dos territórios. Curiosamente, quais são os municípios que temos? Lisboa, Sintra, Gaia, Porto, Cascais, Louros, Viana do Castelo, Braga, Guimarães, Famalicão, Valongo, Vila Franca de Xira, Tomar, Abrantes. Infelizmente, não consta o Odivelas. É triste. É triste. Mas isso já vai não haver tempo. 100 cidades escolhidas com acesso a 360 milhões de euros financiados pelo programa Horizonte Europa, que inclui não só os países da União Europeia, mas outros países da Europa. E depois temos que confiar na ciência. Cientistas americanos da Universidade do Noroeste conseguiram converter gases poluentes em acetona e isopropranol, modificando micro-organismos. Isto é, fazem com que bactérias geneticamente modificadas possam fazer esta conversão. Portanto, e depois temos também a técnica. A técnica também pode ajudar. Ora bem, existem já possibilidades de reciclagem de águas do chuveiro ou dos lavatórios que podem ser recicladas para utilizações menos exigentes, como, por exemplo, regas, piscinas. Portanto, são sistemas prediais de rentabilização de águas cinzentas. O que é preciso? É preciso, efetivamente, que os municípios e os Estados financiem estes projetos, porque isto implica ter uma máquina, por exemplo, no hotel ou num ministério, etc., que faça essa reutilização no sentido de as águas dos banhos e dos lavatórios, não é as águas da sanita, as águas dos banhos e dos lavatórios possam ser conduzidas para essa máquina que lhes retira as principais impurezas e depois as bombeiam
para pontos da casa, pontos da instituição onde seja possível utilizá-los, como por exemplo na rega. Portanto, isto são só exemplos, efetivamente, que nós temos os meios, é preciso pô-los. E depois há outra coisa muito importante que os países e as autarquias têm que ver, que é solucionar aquilo que já não tem solução. Por exemplo, reorganizar as casas nas orlas costeiras, nas vias fluviais. Houve recentemente, e não é no Bangladesh, foi na Alemanha. Na Alemanha houve inundações terríveis. Porquê? Porque havia casas construídas em leitos de rio que de repente enchem-se e provocam um grande desastre. Portanto, as verbas que vêm aí do PRR e que têm um número considerável para estes efeitos, só o PRR são 2,9 mil milhões de euros a fundo perdido e 300 milhões de empréstimos para a transição climática. É preciso pôr estas verbas ao serviço dessas soluções. João, deixa-me só acrescentar antes do Pedro, relativamente a este relatório, uma coisa muito importante de notar, que este relatório menciona que neste momento é muito mais importante investir a sério na adaptação do que na mitigação, visto que é a adaptação que neste momento é mais urgente. Os cortes de Paris, as mitigações, é um esforço válido, mas neste momento temos que olhar para a adaptação precisamente para essas soluções. E o relatório tem imensas soluções, nomeadamente na transformação da paisagem agrícola, da paisagem das cidades, toda uma nova arquitetura com base na sustentabilidade ambiental. Pedro, passo a palavra então. Muito bem, não, em 30 segundos estamos mesmo a terminar. Sim. O ambiente é de facto uma área que me é muito querida, até do ponto de vista profissional. Eu se calhar terminava só dizendo isto. Espero que hoje temos uma guerra porque ainda há planeta. Espero que não cheguemos ao tempo de não haver planeta para nem sequer uma guerra poder existir. E espero também que tenhamos, do ponto de vista ambiental, alguma coisa a aprender com este conflito, porque já percebemos a dependência europeia do ponto de vista energético dos combustíveis fósseis exteriores e, portanto, vamos todos fazer votos que nesta transição e que nesta luta contra uma maior dependência europeia do ponto de vista energético, que canalizemos para as energias renováveis, que têm uma vantagem ambiental e acaba por ter também uma vantagem económica para o continente europeu. E com isto terminamos, agradecemos todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que nos irão ver e, portanto, até ao próximo com a faca bem afiada. Obrigado a todos. Adeus. Obrigado, Deus. O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a faca bem afiada.